Eu acho que o salário mínimo, o único inconveniente do salário mínimo é quando você tem que pagar a pensão alimentícia vinculada ao salário mínimo. Isso é terrível. Mas, no mais, na verdade, é uma brincadeira, né? Eu, separado, né, pago pensão vinculada ao salário mínimo. Mas, na verdade, não. Eu acho que o salário mínimo, nós defendemos um salário mínimo até maior. Eu acho que o salário mínimo, ele acaba, hoje, você tem uma família, normalmente, onde trabalha 3, a renda familiar é acima de R$ 1.500. Então, acho que o salário mínimo tem que ser um salário mínimo que possa trazer dignidade ao trabalhador. O que atrapalha hoje o empresário, o empregador, é a carga tributária. A carga tributária é terrível, né? ICMS do Estado, aí vem para o Estado, muito alto, PIS, CONFINS, uma série não o próprio trabalhador, mas o que reclama, depois você tem que pagar o IPTU da sua empresa, e aí água, luz, energia, telefonia, tudo caro, né? Isso realmente deixa o custo operacional do empresário muito alto. O salário não. Eu acho que aquele empresário que tem uma boa política com os seus empregados, ele acaba pagando o salário de maneira tranquila. Eu até acho que o salário comercial é mais alto do que o salário mínimo, né? Mas eu entendo até que em algumas regiões, no caso de Mato Grosso do Sul, não posso falar pelo Nordeste, mas em algumas regiões o salário mínimo podia ser mais alto, porque tem condição de pagar mais. Bom, uma última questão aqui para nós encerrarmos o painel de hoje, mais 10 minutinhos nós terminamos. Quero ler para vocês aqui umas informações que saíram agora, publicadas recentemente também, sobre a economia brasileira, que segundo a Reuters, no exterior, diz que apesar do corte de 10 bilhões de reais do orçamento, que foi anunciado aí na semana passada para esfriar um pouco a demanda interna, os gastos do governo ainda são um importante limitador para uma expansão mais forte da economia brasileira. Quem afirma isso são os economistas Afonso Celso Pastore e Raul Veloso. Eles disseram isso anteontem, praticamente, num anúncio feito em Brasília. Então, eu queria saber agora de vocês, em respostas objetivas, ter que cortar a própria carne é difícil. O governo tem que fazer gastos. A recomendação do ministro Mantega eram 20 bilhões, foi anunciado um corte de 10 bilhões. Gostaria de saber, em nome dos partidos, aonde é que seria viável e mais eficiente cortar o gasto público. Reinaldo, você. Eu acho que um corte necessário, apesar de ser, o partido sempre considera meio complicado, é cortar na própria carne, é você cortar a enormidade que se tem hoje de cargos de comissão que o governo tem. Se nós pegarmos, por exemplo, em comparação, o governo americano, são 50 vezes menos o número de cargos de comissão comparado com o governo brasileiro. Por quê? Porque hoje o cargo de comissão é para uma maneira de você melhorar a administração pública. Hoje virou paga de compromisso político. O cara vai, apoia o governo, apoia a votação e faz o quê? Aí pede um cargo público, lá. Então, eu acho que se você começa a fazer esse corte, né? E outra coisa, quanto mais cargos de comissão você gera, né? Você começa a também diminuir os gastos. Porque eu não sei porquê, né? Na briga política sempre se pega os órgãos que têm o maior orçamento. Receita, às vezes, ninguém briga, porque Receita é acostumado a cobrar, mas nunca tem um grande orçamento. Agora, os órgãos que têm aqueles orçamentos enormes, eles são mais disputados. Às vezes, o cargo, a pessoa recebe o mesmo salário. Então, eu acho que você transformando a administração mais eficiente,
Você valorizando aquele servidor de carreira, botando ele para gerir o Estado, porque ele sim, ele vai saber que vai defender aquela casa. Agora, quando você coloca uma pessoa que está de passagem, que às vezes é até difícil você punir e dar a responsabilidade, porque o funcionário de carreira, qualquer coisa que ele faça, ele corre o perigo de perder sua função. Aí você vem, aquele que tem um cargo de comissão, não. Pau, se faz, passa na manchete, não é? Vai passar em Jornal Nacional, tal. Passou uns meses, daqui a pouco, olha ele em outro cargo de comissão, em outro lugar. Eu acho que esse é o grande problema do gasto público do país e que os partidos deveriam enfrentar.